Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Estamos vivenciando esta terça-feira e a liturgia de hoje traz para nós um episódio bastante interessante da vida de Jesus. É o que nós chamamos no versículo 11 a 17 do Evangelho, no capítulo 7 de Lucas, o episódio da viúva de Naim. E o que nós percebemos nesse Evangelho são dois grupos, duas procissões, dois cortejos que se encontram. Um está saindo da cidade para enterrar o filho único de uma viúva. Isso é significativo porque, na época, uma viúva que não tivesse um filho homem para sustentá-la, ela literalmente morria de fome. Ter um filho homem para sustentar era questão de vida ou morte. E quando se diz que ela estava indo para enterrar seu filho único, ela estava indo sepultar, enterrar a sua esperança, o seu futuro e, eu diria, a sua própria vida. Porque a partir dali ela poderia estar sendo condenada à pena de morte e por fome, por falta de alguém para providenciar o necessário. Lembramos que as mulheres na época não trabalhavam, não tinham fonte de renda e até mesmo no campo. Mulher na época só podia estar dentro de casa com os afazeres domésticos, cuidando dos filhos e dos filhos ainda até os 12 anos. E então vemos aí um cortejo de pessoas, uma procissão que está indo para sepultar os sonhos daquela viúva. E por outro lado vem Jesus, uma grande multidão também está atrás dele. E nesse segundo cortejo está entrando também um jovem chamado Jesus à frente dessa procissão, desse grupo que está entrando na cidade. Um entra com a vida, um cortejo entra com a vida, outro cortejo sai com a morte. E a presença de Jesus, esse cortejo da vida, essa procissão pela vida, lá está Jesus Cristo e na pessoa de Jesus, o próprio Deus que de uma forma carinhosa se dirige àquela mãe que está no cortejo da morte e diz para ela: por que você chora? Por que você está chorando? Como se ele não soubesse, mas quer mostrar aqui a compaixão de Deus por aqueles que choram. O rapaz não precisava de compaixão, mas quem precisava dessa compaixão era aquela mãe, porque o rapaz, ele tinha adormecido aqui nesta terra para acordar na presença de Deus, e agora aqueles que ficam é que precisam de compaixão. E Jesus então aponta para a vida. Então Jesus, ele vem para unir aquilo que está disperso. São duas procissões, dois grupos que caminham, cada um numa direção. E Jesus, cada um na sua direção. Um levando a vida e outro levando a morte. E Jesus veio para unir aquele que está disperso. E Jesus une os dois grupos num só. Ou seja, leva todos para a vida. Ele é o bom pastor que leva as suas ovelhas para a vida. Ele é a porta, porque todo aquele que entra por ele, entra e sai e tem a vida nova. Jesus, ele vem como aquele que acalenta aqueles que choram. Então, para nós como cristãos, como povo de Deus que somos, é muito importante, muitas vezes,
nós estarmos até revendo a nossa vida, em que cortejo nós estamos, em que procissão nós estamos, estamos no grupo que luta pela vida ou estamos naqueles grupos que têm cheiro de morte? Estamos à frente junto com aqueles grupos que lutam para que os sonhos sejam realizados, que lutam pela prosperidade, pela vida em abundância, ou muitas vezes estamos provocando e estamos naqueles grupos que estão em cortejos de morte? Então, que seja para nós esses dois cortejos, um momento de oração, de reflexão, para que nós também, como povo de Deus que somos, possamos caminhar numa mesma direção, a vida, não apenas a vida depois da morte, não apenas a vida eterna, mas a vida em plenitude aqui neste mundo. Tenhamos todos uma abençoada terça-feira.